Quando pecamos, pecamos contra Deus? Sim, o pecado muitas vezes prejudica outra pessoa, mas, em última análise, todo pecado é contra Deus. A Bíblia contém muitas referências a pessoas admitindo: pequei contra Deus. Isso está em Êxodo 10:16, Josué 7:20, Juízes 10:10. Em Gênesis 39:9, nos dá uma visão mais detalhada disso. José estava sendo tentado a cometer adultério com a esposa de Potifar. Ao resistir a ela, José disse: ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É interessante que José não disse que o seu pecado seria contra Potifar. Isso não quer dizer que Potifar não seria afetado, mas a maior lealdade de José era para com Deus e suas leis. Era Deus quem ele não queria ofender. Davi disse algo semelhante depois de ter pecado com Batseba, segundo Samuel 11. Quando confrontado com seu pecado, Davi se arrependeu com grande tristeza, dizendo a Deus: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Isso está em Salmos 51:4. Ele claramente pecou contra Batseba e seu marido, mas foi a violação da lei de Deus que mais entristeceu Davi. Deus odeia o pecado porque é a antítese de sua natureza e porque prejudica a nós ou a outra pessoa. Ao pecar contra Deus, Davi também feriu outras pessoas. Quando alguém comete um crime, a pessoa que foi prejudicada pelo crime não é quem pune o criminoso. É a lei que julga uma pessoa culpada ou inocente, não a vítima. É a lei que foi violada, independentemente do mérito ou inocência da vítima. Todos os crimes são cometidos contra a lei estabelecida. Se você rouba a casa do seu vizinho, obviamente o prejudicou, mas não é ele quem o responsabiliza. É a lei superior que você violou. O governo tem a responsabilidade de condená-lo e puni-lo. O seu vizinho, embora afetado por seu crime, submete-se ao governo. Da mesma forma, toda a lei moral começa com Deus, porque fomos criados à imagem de Deus. Temos a sua lei moral escrita em nossos corações. Isso está em Gênesis 1:27. Quando Adão e Eva comeram da árvore proibida no jardim do Éden, Deus disse: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Isso está em Gênesis 3:22. Naquela época, nenhuma lei escrita havia sido dada, até onde sabemos. No entanto, Deus comunicou claramente a sua vontade a Adão e Eva, e eles sabiam que haviam pecado e fugiram para se esconder de Deus. Isso está em Gênesis 3:10. A vergonha deles, depois de pecar, foi intuitiva. Também sabemos intuitivamente quando pecamos. O pecado é uma perversão do desígnio perfeito de Deus. Todos nós carregamos a própria imagem do próprio Deus, e quando pecamos, estragamos essa semelhança. Fomos criados para ser espelhos da glória de Deus. Isso está em Efésios 2:10, 4:24, Hebreus 2:7. O pecado é uma grande mancha no espelho e diminui a beleza e a santidade que fomos projetados para refletir. Quando pecamos, saímos do propósito para o qual fomos criados, violando assim a lei moral de Deus, e somos responsáveis perante Ele pela transgressão. Em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado é qualquer coisa que fique aquém do plano de Deus. Então,
quer prejudique a nós mesmos ou a outra pessoa, todo pecado é, em última análise, contra Deus.